Agora, já no último ponto, que é o ponto da dimensão consequencialista. Isso também é alguma coisa que vem sendo muito objeto de muita polêmica, né? Como é que eu vou analisar as consequências? Isso exige um exercício de futurologia. Como é que vai ser isso? A lei fala em várias consequências e tal. Bom, por que será que a lei incorporou esta ideia da dimensão consequencialista? A primeira razão me parece quase que intuitiva, com o perdão dos que pensam em contrário, né? Eficiência é consequência. Eficiência é o efeito, é um atributo, mas é um efeito da ação pública, né? Uma coisa é a concepção que eu faço de eficiência quando eu estou planejando, mas ela só se confirma com consequência. Então não dá para eu pensar no controle da administração pública que tem que ser eficiente sem eu pensar na dimensão de consequência. Além disso, se o resultado finalístico, já disse aos senhores, é posto a todas as estruturas que integram o poder, né, esta dimensão da consequência tem que entrar como elemento de análise de todos, né? A gente tem que ter em conta também que toda ação controladora, identifiquei uma irregularidade de qualquer natureza, ela tem um efeito imediato de constrição de um erro aparente, a irregularidade que eu identifiquei. Mas será que esta análise é suficiente? Acho que esse é o desafio que a lei nos propõe. Quer dizer, será que eu estou suficientemente autorizado a paralisar a ação administrativa porque eu, identificando aquela irregularidade, né, eu já tenho elementos suficientes para dizer que a administração escolheu mal? Né? E aí, quer dizer, por que entrar a dimensão consequencialista? Porque a associação entre o tempo, aquele que a gente viu que é, né, inclemente, que não para e que é o senhor da razão, né? A associação entre o tempo e a ação, seja a ação da administração, seja a ação controladora, ela potencializa os efeitos. Se a ação da administração estava errada, fulcralmente errada, fundamentalmente errada, e continua, os efeitos nocivos se potencializam. Mas se o tempo também pode fazer com que se potencialize efeitos de uma ação controladora que paralise. De vez em quando a gente vê, não tenho como formular nenhum juízo de mérito sobre isso, mas de vez em quando a gente vê notícias sobre determinações direcionadas por várias instâncias de controle de paralisação de uma determinada ação administrativa, e isso tem consequências. No meu estado, por exemplo, temos lá umas tantas ilustrações, né? Então, essa conjugação entre tempo e ação administrativa ou controladora, ela gera essa dúvida, né? Para onde a gente vai? Potencializar os efeitos do erro, potencializar os efeitos do controle, potencializar a paralisação. O que diz a Lindbe em relação a essa análise de consequência, né? O que diz a 13655 nas alterações que empreende a Lindbe? Ela fala em 3 consequências, né? As consequências práticas da decisão, lá no 20 caput fine, né? O que se quis aí? Também não compartilho desta ideia de que toda vez que a norma traz a necessidade de você cogitar das intenções do administrador, que isso pretendesse ser um waiver, ser uma carta de alforria para o administrador. E mandou considerar as dificuldades, então o administrador está livre de tudo. Acho que não é isso. Mandou considerar as dificuldades. Não tornou o controlador refém, não transformou a alegação da dificuldade numa verdade absoluta, não transformou numa cláusula de bloqueio do controle, por aí vai, né? Mas 3 consequências. Consequências práticas da decisão lá no 20 caput fine. O que se investe aí? Se investe aí há um autor de quem eu gosto muito também, que é o Jaime Rodrigues Aranha Munhoz, um espanhol, que tem um livrinho precioso sobre boa administração, e aí diz o Rodrigues Aranha: a ação administrativa tem que ter abertura à realidade e pensamento compatível. Eu gosto muito das 2 expressões, né? Abertura à realidade, você tem que estar em contato com a realidade sobre a qual a sua atuação vai incidir.
conhecer a realidade dos fatos, o que aconteceu. E tem que ter pensamento compatível, porque você tem que propor uma solução a partir desse conhecimento da realidade. Não adianta você conhecer a realidade e propor uma solução que está totalmente desconectada dela, porque, lógico que aquilo não será solução. Então, penso que essa referência a considerar as consequências práticas da decisão tem este cariz, abertura à realidade. Né? Então, temos que definir os valores abstratos, tendo em conta, né, como é que isto vai se aplicar, vai incidir naquela realidade específica. Aí é uma crítica muito comum da lei. Ah, se valeu de expressões vagas. Sim. A Constituição também. Ah, mas a lei tinha... Mas a gente... Não somos nós que dizemos que a legalidade estrita está superada pela ideia de juridicidade? Então, voltamos à legalidade estrita. A lei tinha que ter um checklist muito preciso. Né? Precisamos escolher para que lado queremos ir. Se nós queremos ir para o lado, né, da valorização da interpretação, raciocínio principiológico e tal, ou se a gente quer voltar para o lado das cláusulas absolutas. Né? E penso que em tempos de tempo acelerado, as cláusulas absolutas não vão nos socorrer. Não vão nos socorrer. Segundo tipo de consequência que a lei alude são as consequências jurídicas. Né? Na invalidação e tal, você tem que considerar as consequências jurídicas. Bom, esse é mais intuitivo, né? E aí vou só fazer uma referência a um caso recente, que está posto também nos jornais, também não estou fazendo nenhuma análise de mérito, mas é a decisão que suspendeu os efeitos da resolução da ANS 533, se a memória não me trai. Né? 10 dias antes do retorno do tribunal ao seu funcionamento ordinário, suspendemos a resolução. Quais são os efeitos disso no sistema de plano de saúde complementar? Isso não foi objeto de cogitação. Não para fins de suspender. Ah, não sei se foi objeto de cogitação na agência. Tá bom, vamos perguntar. Vamos avaliar as consequências da decisão. Terceira figura de consequências a que a lei alude são as consequências administrativas, lá no 21, caput fine, ainda falando também da invalidação. E aqui, consequências administrativas, quais? Estas decorrentes das relações de matricialidade entre as políticas públicas. Quer dizer, se eu interferir aqui, qual é o efeito teia de aranha que isso vai determinar? Ah, mas eu, como agente controlador, dirá o membro do Ministério Público, não tenho a menor ideia dessas coisas. E aí isso vai paralisar o meu controle. Absolutamente não. Você tem o inquérito civil, você tem os procedimentos investigatórios lá no meu estado, além do inquérito civil, ainda tem um procedimento preparatório, esqueci qual é o nome que eles usam lá. Né? Você tem o seu ferramental. Você pode propor uma demanda para exibição de documentos, o sistema jurídico propõe. Né? O que vai acontecer com essa exigência de aferição de consequência é que as relações vão ter que ser mais dialógicas. Vão ter que ser mais dialógicas. E aí, isso entra em rota de contraste com o controle adversarial, com todo mundo que é um controle para chamar de seu. Pô, mas aí eu vou ter que perguntar? Né? Aí não é controle. De novo, esse é um discurso que cabe menos para os tribunais de contas, que já essa dialética é mais natural, mas cabe muito para outros órgãos controladores, judiciário inclusive, né? Que não é muito afeito a perguntar. Né? Toda vez que vou falar sobre essa matéria, eu suscito, eu digo, falando com o integrante da magistratura, eu digo, ó, vocês abrem mão de um potencial de informação riquíssimo que é aquele que detém os tribunais de contas. 30 anos de advocacia pública, nunca vi 30 anos de advocacia pública, nunca vi o judiciário perguntar ao Tribunal de Contas qual foi o montante de gastos em contenção de impostos dos últimos 5 anos. Propõe lá a demanda dizendo, não contém imposto, não gasta um tostão. Quem é que saberá dizer? A administração saberia, ok. Mas o Tribunal de Contas também. Nunca vi perguntar. Né? Mas enfim, esta inclinação que a lei traz empurra para essa relação dialógica. Mas isso nunca vai acontecer. Bom, aí eu devo confessar que eu sou uma irremediável otimista. Eu sou uma pessoa que fazia faculdade de Direito no tempo que a gente não votava. Então eu tenho minhas razões para ser otimista. E você não lê os jornais hoje em dia. Não,
leio os jornais hoje em dia. Até porque as coisas estão nos jornais, isso também é razão para eu ser otimista. Aí vai o meu otimismo mesmo. Né? Cada um tem seus defeitos, né? Esse é o meu, publicamente confesso. Né? Última observação sobre o consequencialismo, que me parece importante, é a gente entender que essa avaliação de consequências, ela também vai nos deixar, a gente naturalizar isso. Ok, a minha decisão acontece agora, e eu avalio consequências, e depois eu afiro se essas consequências aconteceram mesmo ou se foram outras. Isto vai nos dar maior conforto, e aí tem a palavra conforto no melhor sentido que ela possa ter. Isso vai nos dar maior conforto para, eventualmente, reformular os nossos próprios juízos. Né? Eu costumo dizer aos meus alunos, vocês têm que me preservar o meu sagrado direito de errar. Né? Quem dá aula sabe, né? Tem 70 alunos numa turma, entregam as provas e digo, vejam se eu somei direitinho, porque vocês têm que preservar o meu sagrado direito de errar. De vez em quando eu erro, somo errado, corrijo errado, né? Todos nós, a administração erra, o controle erra, o judiciário erra, né? Eu erro, tu erras, ele erra, nós erramos, vós errais, todos erram. Né? E às vezes não é uma questão de erro, às vezes é uma questão de, assim como a administração decide com as informações que ela dispõe, o controle também. E o controle vai e diz, vamos suspender. E os efeitos da suspensão estão sendo piores do que os efeitos da continuidade. Né? Então vamos continuar. Deste jeito, reconfigurado aqui, a administração, vamos sentar juntos para ver, está dando ruim. Né? Então, a análise de consequências, ela nos permite assumir a nossa própria condição humana. Né? A gente reformula. Né? Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Né? Vamos lá. Né? Finalmente, né, ainda no campo do consequencialismo, a gente pode trabalhar contra a Lei 13.655. Ela tem defeitos, é claro. Lógico, é produto humano, tem defeitos. O seu processamento, os senhores conhecem sobejamente, ouviram sobre eles ontem. Mas a gente pode trabalhar contra. Né? E aí, a gente abre espaço para continuar num exercício de controle, muitas vezes aberto a uma subjetividade, a uma preferência pessoal. Eu acho que o melhor é isso. Eu acho que o melhor é isso. Então, essa é uma alternativa. Nós podemos, de outro lado, buscar construir uma interpretação que prestigie a racionalidade de todas essas estruturas especializadas que estão intervindo, e que prestigie o exercício do que nós humanos temos de melhor, que é o raciocínio, né, o exercício racional. Na segunda opção, se a gente investir na interpretação criativa, a gente aposta na construção incremental do conhecimento sobre a formulação das escolhas públicas. E o que faz de nós é a nossa inteligência coletiva. Por isso eu aposto na segunda opção. Obrigado.